O cárcere hoje ele cumpre a mesma função que a casa, né, a casa de leprosos cumpria na Idade Média. Então, é o isolamento, o distanciamento, a diferença do cárcere da década de 50, o cárcere da década de 50, ele tem uma função curativa. Década de 45 em diante, ele tinha uma função curativa nos Estados Unidos e a gente importa essa mesma doutrina. O cárcere moderno, contemporâneo, a partir da década de 70, ele perde a função curativa, embora a função curativa continue sendo, inclusive pelo próprio judiciário, né? Ressocialização como fim do cárcere, mas ele não tem mais essa função de ressocialização. A função, como Bauman fala, é uma função de decomposição mesmo, é um espaço de decomposição, é a casa de leprosário, é o local onde você leva os dejetos e lá eles permanecem, não para serem reciclados, ou curados, ou melhorados, a palavra que queira dar, mas para entrar em decomposição, que é isso que a gente faz. Mas a gente tem um modelo social de decomposição, esse modelo social de decomposição está ligado a um tipo de cultura, uma cultura contemporânea, né, como você disse mesmo aí. Não, existem, né, fatores que podem inibir o crime, educação, lazer, concordo. Só que a criminalidade contemporânea, ela é mais complexa do que esses fatores. Esses fatores são importantes, mas mesmo tendo esses fatores, se você pegar os Estados Unidos, por exemplo, que você tem esses fatores na sociedade, lá existe um nível de violência, né, de homicídios, muito superior ao do Canadá e muito superior ao dos países europeus. Então, por quê? Por quê? É muito emblemático utilizar um modelo americano, porque você identifica claramente a associação entre criminalidade, né, e o tipo de sociedade, o tipo de valor que é explorado nessa sociedade. Então, isso não adianta você ter educação, lazer, que você vai ter, se você tiver um tipo de sociedade que estimule a violência, né, e você pega a sociedade americana, há um estímulo à violência em todos os meios de comunicação, nos jogos, na televisão, no esporte, né, o futebol americano, MMA, tudo isso, né, cria, né, uma esfera de ambiente comportamental favorável à reprodução desses comportamentos. Então, você reproduz esses comportamentos. E em matéria de psicologia comportamental, o ser humano, se ele tem uma sociedade, né, muito conflitiva, você vai ter muitos comportamentos conflitivos. Então, muitas pessoas que estão dentro do cárcere estão dentro desse produto, dessa sociedade conflitiva. Se a gente não resolver o problema da sociedade, a gente não vai resolver o problema do crime. É tão complexo. É muito complexo, não é? A gente fica provocado, né? Fica realmente muito estimulado a continuar e já pensando no próximo momento, né? Especialmente também por outra fala, quando Marcos começou, que foi exatamente falando numa prisão em que ele tivesse direito a dormir, né, que tivesse direito a comer de garfo e faca e tudo mais. Então aí a gente já pensa no outro debate que seria sobre a PAC, que a gente quer dizer, então, e que a gente não tem como mais pelo tempo falar aqui, mas que aí a gente, né, acho que depois a gente vai fazer uma avaliação, como sempre fazemos, né, do Carmo, da participação do fórum, do Novos Rumos, né, especialmente do fórum mesmo, que traz Novos Rumos junto, na Cientec. Então, dentro dessa avaliação, a gente, assim, já pensando, né, e nesse ponto eu já me refiro a Ednei, que a gente conversou aqui antes um pouco, né, sobre um outro projeto que também envolve a questão da ressocialização, e que a gente, embora seja para trabalhar com a terra, né, o preso em Ceará Mirim, né, onde ela está como secretária adjunta de educação. Então, embora seja o projeto inicial de se trabalhar com a terra, com a agricultura, mas que a gente quer fazer e tem que fazer
atrelada a toda uma formação, inclusive essa questão, né, da educação e sabe lá mais o que a gente pode inserir dentro da parte até literária mesmo e tal, e fazer uma formação bem completa, né, que realmente abra as possibilidades e as perspectivas de cada participante. Então, acho que nesse momento de avaliação a gente pode trabalhar, de fato, assim, que passos a gente pode e quem a gente pode agregar mais nessa discussão e em outro momento, né? Então, assim, eu agradeço, sem dúvida, essas reflexões de Dr. Fábio, assim, elas nos sacodem muito, né? Nos inquietam. E esse debate aqui com vocês realmente foi muito qualitativo e assim, muito inspirador para a gente realmente continuar nessa perspectiva de tentar um pouco mais de humanização do sistema prisional, né? Muito obrigada. Então, assim, só fechando aqui, né, essa conversa está sendo gravada, né? Eu quero agradecer o Dr. Fábio, o professor Fábio, a Guiomar, que sempre está com a gente, a Neide, que também sempre está colaborando. E esse evento, né, teve outras instâncias de mobilização, né, que nós fazíamos uma grande parceria com a Undime, e a Undime mobilizava os secretários porque a gente trabalhava os planos municipais naquele momento, né. Nesse ano a gente resolveu que a temática tem que mudar, a gente tem que fazer alguma coisa que venha suscitar uma reflexão para recomeçar um outro jeito de fazer, de pensar o fórum. E aí a gente teve algumas dificuldades, né? Guiomar, que é o braço forte, teve que viajar. A Undime teve algumas dificuldades de mobilização e teve outras dificuldades que são essas dificuldades do momento, né? Muita gente do fórum faz parte de um momento contrário a essa discussão. E as pessoas que são contrárias a essa discussão inviabiliza a discussão. E eu sou muito de acreditar nas pessoas e dar a elas o direito de escolher. E aí foi assim que eles conseguiram fazer uma desmobilização. Também o local é um local de difícil acesso para muita gente do nosso grupo, porque nós somos da educação, da literatura, e a gente circula na área da educação, da filosofia, etc. E esse espaço aqui é muito novo. Então teve toda uma dificuldade. Mas muito clara é a questão das tendências ao mal, né, que essas desmobiliza qualquer coisa, mas não deixou de fazer uma grande conversa, que eu fiquei muito feliz, né, com a presença de todos, né, e todas, e que vai ficar gravado, e que vai ficar registrado, e que vai ser divulgado, e que não vai ficar escondido de jeito nenhum. Pensou quem ia atrapalhar, já era. Né? Também tem dinheiro envolvido, tem grandes projetos aí de muito dinheiro, e que as pessoas não têm interesse de viabilizar uma outra discussão. E aí a gente precisa ter sensibilidade para entender, né, o momento histórico e colocar o pé no chão e fazer a reavaliação, como disse Guiomar, né, para a gente sentar no próximo ano, para o próximo ano, e já conversamos com a Edneide, né, que sempre está também contribuindo na organização e tal, para a gente retomar, né, com outro formato. Né. E também a gente tem a certeza, né, de que esse fórum ele tem o objetivo de juntar as coisas que estão espalhadas, os pensamentos espalhados, as ideias espalhadas, e não é fácil, é uma mudança de cultura. E para você mudar a cultura de alguém que faz 500 anos, que pensa uma coisa, você não muda do dia para a noite. Né? Então, assim,
a gente tem que ter calma esse seminário tem outra discussão. É discussão de leitura restaurativa. Quem quer lá saber que preso vai aprender a ler? Ele quer matar, né? Bota um frigorífico e diz assim, um frigorífico para botar gente morta. Já viu isso? Essas pessoas não querem discutir leitura. Então, assim, a gente tem que ter essa consciência de que a gente está fazendo uma coisa que ninguém quer. Mas a gente vai continuar fazendo e vai dar o devido lugar, né, dessa discussão. E eu acredito que não tem um bem nem um mal, mas tem uma relação de debate de pessoas que querem mudar e querem fazer melhor e querem tratar as pessoas como elas devem. E aí acabo de descobrir que a Dineide está lá em Ceramirim, que a Pacto vai para Ceramirim, que a gente já encontrou a grande parceira. Então é para isso que serve esse lugar. Obrigada a todos e a todas. Só antes, né? Eu queria deixar para você fazer o fechamento, mas antes pedir assim, só um momento para um registro que merece ser feito, né? A gente falou aqui, né, na questão da importância da cultura, do esporte, lazer e tal. E assim, nós iniciamos esse momento da tarde aqui, né, com essa bela apresentação aqui do trio, né? Que assim realmente engrandece muito, nos inspira, né, igualmente. E aqui a gente tem e isso, a apresentação ela diz muito, mas ela diz mais ainda porque ela nos remete também a essa questão da família, do cuidado, da formação, né? E quando a gente fala em sociedade doente, a gente pensa nisso. Então a gente pensa na importância da referência. Então a gente vê aqui, por exemplo, a gente traz aqui Eli, que está aqui conosco, que é uma entusiasta, que se envolve com isso, que realmente é também uma grande ativista mesmo em termos de buscar essa humanização, né? Seja junto às audiências de custódia, onde ela está mais próximo desse acompanhamento. E aí eu fiz esse link de ali com a atuação aqui, né, do forró, exatamente por serem filhos dela, e a gente vê esse exemplo. Quando você vê uma referência dentro de um lar, dentro de um espaço que remete a esse zelo, a esse cuidado, né, e como é importante isso em todos os espaços, né, em todos esses espaços. É o jovem que está aqui nos trazendo cultura, nos sacudindo com a cultura. São jovens que estão nos trazendo isso. Então, assim, por quê? Porque isso vem, quer dizer, isso já tem uma origem, já tem um incentivo. Então, os jovens precisam disso, exatamente para que realmente a gente não chegue a debater e não pensar na juventude que está ali dentro, né, nesse processo de mortificação, dentro dos espaços de prisão. Não podia deixar de fazer esse registro.